Bem-vindo à 13ª aula do curso de Assistente de Recursos Humanos. Antes de iniciarmos nossa aula, vamos recordar o que aprendemos na aula anterior. Na aula passada, começamos a falar sobre a folha de pagamento. A folha de pagamento serve para demonstrar os vencimentos e descontos de cada funcionário. Ela deve ser emitida pela empresa todo mês obrigatoriamente. Como vimos, vencimento é todo e qualquer valor que o funcionário recebe da empresa. Descontos, como o próprio nome diz, é tudo o que é retirado ou descontado do que o funcionário teria para receber. Depois disso, começamos a ver os itens que constam em uma folha de pagamentos. Começamos pelos vencimentos, que são os que estamos vendo no telão. Falamos sobre salário, que é o pagamento feito pelo empregador ao empregado pelos seus serviços prestados. Falamos também sobre o salário família e os documentos que o funcionário deve trazer para poder receber esse benefício. Além disso, ensinamos a calcular as horas extras. Vimos que horas extras são as horas trabalhadas além da jornada de trabalho normal do funcionário. As horas extras têm valor maior do que uma hora de trabalho normal. Esse adicional varia de categoria para categoria e também em algumas situações específicas. Terminamos a aula falando sobre a etiqueta no trabalho, mais especificamente sobre como organizar sua mesa e conviver com o chefe. Para terminarmos de recapitular, vamos fixar esse conteúdo com um rápido exercício. Clique e arraste as palavras em destaque para completar a frase corretamente. Agora que já fixamos, vamos continuar. Então, dando continuidade ao assunto que começamos a desenvolver durante a aula passada, continuaremos falando sobre o tema folha de pagamento, mais especificamente sobre vencimentos. Clique na palavra vencimentos para ver o que aprenderemos nesta aula. Gratificações, prêmios, comissões, diárias e reembolso de despesas e ajuda de custo. Esses itens estão definidos no artigo 457 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, mas aqui vamos falar apenas o necessário sobre eles. A CLT pode ser facilmente encontrada na internet e em sua apostila encontram-se alguns links relacionados a ela. Vamos começar por prêmios e gratificações. São dois conceitos bem parecidos que podem gerar alguma confusão, mas que ficarão muito mais claro para você depois da explicação. Para conhecer melhor o conceito de prêmio, clique no respectivo item. Prêmio, como o próprio nome já sugere, é uma recompensa dada pelo empregador a seu funcionário, como cumprimento de uma tarefa pré-determinada. Por exemplo, uma empresa estipula que quer aumentar suas vendas em 20% este mês. Então, como um incentivo, oferece um prêmio para os vendedores no valor de R$100 quando eles atingirem essa meta. Muito simples, concorda? Clique no item Gratificações para conhecer melhor esse assunto. Gratificações são valores pagos para ocupantes de cargos especiais, ou também quando metas são atingidas. As gratificações são pagas em determinados intervalos de tempo. Por exemplo, as gratificações de participação nos lucros, de resultado de avaliação de desempenho, de assiduidade e etc. As regras para o pagamento das gratificações geralmente ficam documentadas em acordo coletivo, ou seja, em um documento em que todos os envolvidos deixam registrado o que foi combinado. Por exemplo, José Roberto trabalha em uma empresa na produção de móveis. Todo mês, ele produz cerca de 10 guarda-roupas, mas no mês passado, ele conseguiu produzir 5 unidades a mais. Sendo assim, recebeu uma gratificação pelo aumento da sua produção. Prêmios e gratificações não são considerados parte integrante do salário. Porém, se realizados constantemente durante um ano, passam a se tornar.
Ou seja, quando esses valores são pagos regularmente, eles são adicionados no valor real do salário. Por exemplo, se uma pessoa recebeu gratificações de R$ 20 todos os meses durante um ano, esses R$ 20 são somados ao salário no ano seguinte. Ficou claro assim, concorda? Mas para fixar ainda mais esse assunto, faremos uma rápida atividade. Escolha sim ou não para esta afirmação. Continuar agora. Vamos continuar com o próximo item, que é comissões. Clique no item para conhecer melhor esse vencimento. Comissões são pagamentos efetuados pela participação do empregado nos negócios da empresa. O exemplo mais comum são as comissões de vendas. O vendedor recebe uma porcentagem sobre tudo o que ele vendeu. A comissão é parte integrante do salário, portanto, é considerada para cálculo de férias, 13º salário e verbas rescisórias. Mas não se preocupe com esses cálculos agora, pois veremos na próxima aula. Sendo assim, vamos agora para o próximo item. Diárias de viagem, reembolso de despesas e ajuda de custo. Clique no item Diárias para saber mais. Diária é o valor pago antecipadamente pelas empresas para cobrir custos com trabalho realizado fora da empresa. Por exemplo, Carmen passará o dia todo tratando dos negócios da empresa em que ela trabalha. Para isso, ela recebeu uma diária para cobrir todos os gastos que terá no decorrer do dia. Agora, clique no item Reembolso para saber mais. Reembolso de despesas é o valor que as empresas pagam aos empregados por despesas que eles tiveram em trabalhos externos. Por exemplo, Juliana representou sua empresa em um congresso e, nesse dia, gastou R$ 50 com alimentação e transporte. No mês seguinte, recebeu o reembolso das despesas com esse congresso. Clique no último item para saber mais. Ajuda de custo. Como o próprio nome já diz, é uma ajuda que a empresa oferece ao empregado para que ele realize trabalhos externos. Essa ajuda pode ser para transporte, hospedagem e etc. Por exemplo, Marina terá que realizar uma viagem para fazer um curso de aperfeiçoamento na sua área. Sendo assim, a empresa forneceu uma ajuda de custo para cobrir os gastos dessa viagem. Se algum desses 3 itens exceder a 50% do salário base do empregado, passa a integrar o valor do salário. Vamos fazer um exercício para fixar um pouco mais esse assunto. Escolha verdadeiro ou falso para esta afirmação. Muito bem, agora podemos continuar. Falaremos agora sobre adicionais. São 3 os tipos de adicionais. O primeiro tipo é o adicional de insalubridade. De acordo com o artigo 189 da CLT, pessoas que trabalham em atividades ou locais que representem riscos à saúde têm direito a receber esse adicional. O valor do adicional de insalubridade é de 10%, 20% ou 40% do salário base da região, dependendo do grau de insalubridade. Esse valor integra o salário e, portanto, é levado em conta para cálculos de indenizações, hora extras, etc. Mas você sabe o que são condições insalubres? Insalubridade quer dizer algo nocivo, ou seja, prejudicial à vida. O adicional de insalubridade é pago para empregados que trabalham em condições insalubres, lugares que coloquem em risco a saúde. Pode ser um local em que haja produtos químicos, barulho ou materiais que possam provocar contaminação. Clique no adicional de periculosidade para conhecê-lo melhor. Adicional de periculosidade.
O adicional de periculosidade é pago para pessoas que trabalham em atividades perigosas. Exemplo disso são os bombeiros que arriscam suas vidas diariamente. Outros exemplos seriam pessoas que trabalham com eletricidade, radiação, altura, etc. Qualquer trabalho que cause riscos à vida do empregado recebe o adicional de periculosidade. A pessoa que trabalha nessas condições tem direito, de acordo com o artigo 193 da CLT, a 30% sobre o salário contratual. O último tipo é o adicional noturno. Clique nele para conhecê-lo melhor. Esse é muito fácil. Como o próprio nome já diz, ele é pago para pessoas que trabalham no período da noite. De acordo com a CLT, pessoas que trabalhem entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte têm direito a recebê-lo. O valor mínimo do acréscimo desse adicional é de 20% no valor da hora diurna. Vamos fazer um exercício para fixar o que você aprendeu até aqui. De acordo com o que você aprendeu, marque sim para as alternativas corretas e não para as incorretas. Muito bem! Agora vamos ver a Isabela. Ela está com algumas dúvidas sobre vencimentos em folha de pagamento. Vamos observar e aprender com ela. Débora, que bom encontrá-la! Eu estou com alguns casos de afastamento e tenho algumas dúvidas. Será que você poderia me dar uma ajudinha? Sim, pode falar. Qual o problema? Estou com um funcionário afastado por motivo de doença e 3 por acidente de trabalho. E qual a dúvida quanto a isso? Queria saber se continuamos a pagar os salários normalmente. Há quanto tempo eles estão afastados? Mais de 15 dias? Isso, por aí. Preste atenção, Isabela. Todo mês, quando for fazer o fechamento da folha, você deve ficar atenta. Sempre deve observar se há algum funcionário em situação de afastamento, como esses. Preste atenção, Isabela. Todo mês, quando for fazer o fechamento da folha, você deve ficar atenta. Sempre deve observar se há algum funcionário em situação de afastamento, como esses. Se houver, a empresa só paga os primeiros 15 dias de afastamento. Apenas 15 dias? E eles ficam sem receber? Não, eles não ficam sem receber. O restante quem paga é a Previdência Social. São 4 tipos de afastamento que existem: afastamento por doença, afastamento por acidente, afastamento por maternidade e afastamento por serviço militar. Você entende o que é cada um? Acho que sei. Acha? Preste atenção, pois vou te explicar como funciona. Está certo. Afastamento por doença dá ao empregado direito a receber auxílio-doença. Isso ocorre quando o empregado pega alguma doença ou sofre um acidente que não tenha nada a ver com o trabalho que ele realiza. Se for acidente, deve ter ocorrido nas férias, em dias de folga, horas de folga e fora do trajeto de ida e volta para o trabalho. Como assim fora do trajeto? Se o empregado sai da empresa para ir para casa, ou o contrário, e sofre um acidente, isso é considerado acidente de trabalho. Ah, entendi. Então, acidente de trabalho, como o próprio nome já diz, é quando ocorre algum acidente com o empregado durante sua jornada de trabalho, ou ainda em seu trajeto de ida e volta para casa. Isso dá ao funcionário o direito de receber o auxílio-doença por acidente. Nestes 2 casos, a empresa continua pagando tudo normalmente por até 15 dias de afastamento e, a partir do 16º dia, quem paga é o INSS. Mas fique atenta, se o empregado fica afastado por até 6 meses, ele tem direito a férias e é a empresa quem paga. Se ficar afastado por mais de 6 meses, ele perde o direito às férias. Já o 13º, durante o período em que estiver afastado, quem paga é o INSS. O fundo de garantia é de responsabilidade da empresa e deve continuar sendo depositado normalmente. Está entendendo? Sim, pode continuar. Certo. Existem então mais 2 tipos de afastamento, por serviço militar e maternidade. O afastamento por serviço militar, como você já deve imaginar, ocorre quando o empregado do sexo masculino precisa prestar serviço militar.
Há casos, em algumas cidades, em que o jovem não precisa permanecer o dia todo no quartel ou tiro de guerra. Assim sendo, ele pode continuar suas atividades normalmente durante o período em que está servindo o Exército. Ou seja, não ocorre o afastamento propriamente dito. Aqui em nossa cidade, Isabela, o jovem convocado para o serviço militar tem que ficar o dia todo no quartel. Portanto, não tem condições de trabalhar. Ué, mas e aí? O que a empresa faz nesses casos? Neste caso, Isabela, é como se o contrato dele ficasse suspenso até que ele retorne do afastamento. A empresa não paga nada, FGTS, INSS, salário e etc., exceto referente ao período efetivamente trabalhado. Por fim, o afastamento por maternidade. Esse é um caso especial. Para começar, a empregada gestante tem estabilidade, o que significa que ela não pode ser demitida a partir do momento que apresentar um atestado médico comprovando sua gravidez. Além disso, a mulher tem direito a ficar afastada por 120 dias para cuidar do bebê. Quem paga o salário da licença maternidade é o INSS. Isso esclarece suas dúvidas? Totalmente. Muito obrigada, Débora. De nada, Isabela. Bem, a Débora explicou muito bem os tipos de afastamento. E para fixar essa explicação, vamos fazer um exercício. Selecione a alternativa correta. Com isso, acabamos de falar sobre os vencimentos da folha de pagamento de um funcionário. Dando continuidade, vamos falar dos descontos. Só para relembrar, vejamos no telão quais são esses descontos. Já listamos esses descontos na aula anterior e eles estão listados também na sua apostila para que você consulte sempre que necessário. Este é um assunto muito importante, já que o salário do trabalhador é protegido por lei e apenas alguns descontos são legalmente aceitos. Não se pode descontar valores do salário do empregado sem antes checar, pois eles podem ser considerados indevidos. Estes itens que aparecem em nossa lista são os principais e todos são considerados legais. Além destes descontos, a lei também permite descontos de multas definidas na Justiça, custas judiciais, bem como o desconto de dívidas de aquisição de unidade habitacional. Além disso, pode-se também descontar gastos devidos a danos que o empregado tenha causado à empresa. Pela nossa lista, o primeiro item é o INSS. Você sabe o que é? Bem, acompanhe a Débora em uma de suas reuniões falando sobre o INSS para que você entenda melhor. Caros diretores, o INSS é a sigla de Instituto Nacional do Seguro Social. Existe uma contribuição que deve ser feita obrigatoriamente pelo empregador e pelo empregado ao INSS todo mês. No caso dos empregados, os descontos são realizados na própria folha de pagamento, ou seja, descontados do próprio salário. O INSS é descontado do valor total dos vencimentos do funcionário. Ou seja, horas extras, adicionais e o 13º salário também sofrem desconto do INSS. As diárias com valores 50% maiores que o valor do salário também sofrem o desconto do INSS. Cabe ao empregador recolher esse valor e o repassar ao INSS, através das guias de recolhimento ou pela internet através do débito em conta. A nossa empresa tem trabalhado para ser perfeita nesse setor e contamos com ótimos profissionais de RH, os quais eu mesma gerencio. Muito bem, a Débora realmente nos deu uma aula sobre INSS. Vamos ver se você está acompanhando.
Diga se a afirmação é verdadeira ou falsa. Muito bem. Vale acrescentar que existe uma tabela de percentuais de desconto do INSS e um valor máximo também. Você pode encontrar essa tabela no site da Previdência Social, www.previdencia.gov.br. Bem, vamos para o próximo item, que é Imposto de Renda. Nosso foco será o imposto de renda que é cobrado dos funcionários assalariados. Afinal, nosso estudo é sobre eles, concorda? Como o próprio nome diz, imposto de renda, IR, é o imposto cobrado sobre o salário dos funcionários. Na realidade, o imposto de renda é cobrado praticamente de todas as pessoas que têm certa renda, como empresários, autônomos, etc. Mas, como já disse, falaremos apenas sobre o que é cobrado dos funcionários. Acompanhe a Isabela para entender melhor. Então, Débora, o imposto de renda é cobrado de todo mundo? Não, Isabela. Existe uma tabela da Receita Federal que identifica quem deve ter o desconto do imposto de renda, bem como quais pessoas estão isentas desse imposto. Essa tabela é dividida por faixas salariais e para cada uma dessas faixas há um desconto a ser feito. Nessa tabela fica especificado também a partir de qual salário o imposto de renda começa a ser descontado. Ah, sim, eu já vi essa tabela no site da Receita. Exatamente, Isabela. Mas deixa eu te explicar mais alguns detalhes importantíssimos sobre o imposto de renda. Claro, Débora, continue, por favor. Bem, Isabela, chamamos de desconto do imposto de renda na fonte o desconto feito na folha de pagamento do empregado. Bem, existem alguns itens da folha de pagamento que sofrem desconto do imposto de renda e outros que não sofrem. Mas isso é assunto para a apostila, portanto, leia com muita atenção, pois ela é fundamental para o seu aprendizado. Como a Débora disse, o empregador recolhe o valor de imposto de renda baseado em uma tabela da Receita Federal. Essa tabela pode ser encontrada no site da Receita Federal em www.receita.fazenda.gov.br. Uma observação importante sobre o IR é que trabalhadores com dependentes podem reduzir certo valor da sua renda bruta. Ou seja, se mais alguém depende da renda do trabalhador, ele pode descontar certo valor dos seus rendimentos, antes de calcular o desconto do IR. Por exemplo, Mariane tem uma filha pequena que é sua dependente. Como seu salário se encaixa na faixa de contribuintes do imposto de renda, ela tem esse imposto descontando de seus rendimentos. Quando ela for declarar seu imposto, ela pode informar os gastos que teve com escola particular, saúde, etc. Dessa maneira, os gastos de Mariane com imposto de renda seriam menores se comparados a outro funcionário que recebe o mesmo valor, porém não possui dependentes. Existem inúmeros itens que podem ser declarados que podem gerar descontos no imposto de renda. Esses itens e seus valores de desconto também podem ser encontrados no site da Receita Federal. As regras para considerar uma pessoa dependente já foram apresentadas em aulas anteriores e você pode encontrá-las na sua apostila. A fórmula para calcular o valor de desconto do imposto de renda, IR, não é difícil. Acompanhe comigo todos os passos. Primeiro, verificar o total de rendimentos do empregado. Segundo, descontar do total de rendimentos o valor de INSS a ser recolhido. Terceiro, descontar o valor por dependente se for o caso. Quarto, com o valor de rendimentos resultantes, verificar a alíquota e verificar o valor da parcela. Quinto, deduzir do valor da parcela o valor indicado na tabela e obter o valor a recolher. Após descontar o valor dos empregados, o empregador deve recolher aos cofres públicos e fazer isso através da Guia DARF. DARF quer dizer Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Da Federal ou nas papelarias.
A DARF é impressa em 2 vias, uma para o banco e a outra para o contribuinte, como recibo de pagamento. Vamos fixar esse assunto com um rápido exercício. Assinale a alternativa correta. Bem, vamos dar continuidade com a aula, vendo se Isabela está com mais alguma dúvida. Bem, Isabela, você já aprendeu sobre descontos de INSS e imposto de renda que são mais complicados. Eu não sei se você sabe, mas existem mais alguns descontos que devem ser feitos na folha de pagamento. Ah, é? Não sabia. Existem os descontos que são feitos para o sindicato, que são contribuição sindical, contribuição assistencial, contribuição confederativa e mensalidade. Vou ter que te explicar isso então, preste atenção. A contribuição sindical é feita todo ano no mês de março e é descontado o valor de um dia de salário do empregado. O sindicato e a Caixa Econômica Federal fornecem as guias necessárias para o recolhimento. Temos até 30 de abril para fazer o recolhimento. A partir do recolhimento, nós temos 15 dias para enviar para o nosso sindicato uma relação contendo alguns dados, tais como nome, função, salário do mês correspondente à contribuição de todos os empregados, etc. Essa contribuição deve ser anotada na carteira de trabalho dos empregados. Tenho uma dúvida. Diga. Você disse descontar o valor de um dia de salário, mas e no caso de quem trabalha por hora, por dia ou por comissão? Bem, no caso de quem trabalha por hora, dia, semana ou quinzena, se desconta o equivalente a uma jornada de trabalho. No caso de quem trabalha por comissão ou tarefa, se desconta 1/30 do total recebido do mês anterior. Ah, entendi. Bom, continuando. Vou te explicar agora a contribuição assistencial. O valor e a data de recolhimento dessa contribuição são determinados pelo sindicato em uma negociação coletiva. Tem ainda a contribuição confederativa. Como na contribuição assistencial, a data e o valor do desconto são os sindicatos que decidem. E esses valores descontados são sempre encaminhados ao sindicato. E, por fim, a mensalidade, que, como o próprio nome já diz, é uma contribuição mensal. Mas esse caso se enquadra apenas em empregados que se tornam voluntariamente sócios do sindicato. O sindicato avisa a empresa e a empresa desconta e repassa o valor para eles. Com tantas contribuições para que o empregado se torna sócio e ainda paga mais uma? Cada sindicato oferece um conjunto de benefícios para seus sócios. Alguns oferecem clube, convênios, colônias de férias, médicos, dentistas e etc. Vamos testar seus conhecimentos. Arraste o termo que completa corretamente a frase. Bem, além desses descontos que acabamos de ver, ainda temos alguns. Mas estes vão ficar para a próxima aula. Por hoje terminamos aqui recordando o que vimos nesta aula. Clique no item Vencimentos para ver o que vimos nesse tema. Muito bem, nesse tema vimos gratificações, prêmios, comissões, diárias e reembolso de despesas e ajuda de custo. Conhecemos cada um desses itens e vimos se são considerados integrantes do salário ou não. Passamos para o tema adicionais e conhecemos os 3 principais tipos de adicionais. Clique no item no telão para vermos. Adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Observamos a Isabela e aprendemos com ela os 4 tipos de afastamento. Clique no item no telão para vermos. Afastamento por doença, afastamento por acidente, afastamento por maternidade e afastamento por serviço militar. Com isso, encerramos o tema vencimentos e partimos para aprender sobre os descontos legais da folha de pagamento. Começamos aprendendo o que é INSS e vimos que ele é descontado tanto da empresa quanto do empregado. Em seguida, vimos alguns detalhes sobre o imposto de renda e vimos as etapas para o cálculo do desconto.
Novamente, observamos a Isabela e aprendemos com ela quais são os descontos feitos para os sindicatos. Clique no item para lembrarmos melhor. Contribuição sindical, contribuição assistencial, contribuição confederativa e mensalidade. Quanta informação nova para você! Mas não se preocupe em decorar tudo isso por enquanto, pois todos os detalhes sobre esses descontos podem ser encontrados na apostila. Só é importante agora saber que esses descontos existem e que podem variar para cada caso. Sendo assim, encerramos por aqui nossa 13ª aula. O conteúdo desta aula e de todas as outras pode ser encontrado na apostila. Lembre-se, sua apostila é essencial para o seu aprendizado. Consulte-a sempre que achar necessário para tirar as suas dúvidas. Até a próxima!